Mas olhando para esse texto, eu quero partir desta expressão que aparece no primeiro versículo. Depois disto, chamou o Senhor. É interessante que esta expressão chamar, vocacionar, comissionar, vem de uma palavrinha chamada Kalel. A palavra Kalel significa chamado, vocacionado ou comissionado. Neste caso aqui de Lucas capítulo 10, Jesus chama outros 70 e no mesmo versículo diz que ele envia-os. Ele chama e ele envia. Quando nós olhamos sobre a questão da vocação, do chamado da igreja, nós temos duas extensões da vocação, dois polos. Primeiro, nós temos a chamada vocação redentora. O que é a vocação redentora? Qual é o propósito da vocação redentora? Na temática usada pelos irmãos aqui, vocês perceberam lá? Amor pelas almas. Aí embaixo está assim: ele me amou primeiro. Esta expressão, ele me amou primeiro, traz a ideia desta vocação redentora. A vocação redentora se dá como quando Deus nos chama para a salvação. Antes de Deus nos chamar para a sua obra, primeiro Ele nos chama para Ele. E é interessante que esta vocação redentora, ela está firmada, consolidada, arraigada na graça de Deus, no amor de Deus. E a prova disso é Efésios capítulo de número 2. Efésios capítulo 2, o texto que Paulo escreveu está assim. Olha, ele diz que em outro tempo nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados. O texto bíblico diz que três forças dominavam a nossa vida. De acordo com Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, diz que o mundo, a nossa natureza e o diabo dominava a nossa vida. Por quê? Porque nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados. Mas interessante é, o que Paulo está querendo dizer, ou estar dizendo, quando ele disse que nós estávamos mortos? O que é esta morte? Que morte é essa? Que estado é esse? Que tipo de morte é essa que Paulo está dizendo? Qual é o comportamento desse morto de Efésios capítulo 2? Eu não sei se você já teve aquela triste experiência de participar de um velório, talvez de um parente, de um amigo, de um conhecido, ou você foi apenas a convite de outro amigo. Mas eu creio que no momento que você estava a velar o corpo ali, em nenhum momento aquele morto levantou a mão e disse assim: tenho sede. Parece redundante o que vou lhe perguntar. Por que o morto não levantou a mão e disse: tenho sede? Simples, porque ele estava morto. O morto, em algum momento, ele começou a chorar, comovido pelas lágrimas e pelas palavras dos familiares, dos amigos. Ele fez isso? Não. Por quê? Porque estava morto. Em algum momento o morto cansou da posição que estava deitado naquele caixão e disse: vou mudar minha posição aqui, está me incomodando. Não, ele não fez isso porque estava morto. Em algum momento ele teve algum tipo de ação? Não, porque ele estava morto. Então é isso que Paulo está dizendo, que nós estávamos mortos. Então significa que na nossa morte espiritual nós não conseguíamos ouvir Deus, porque morto não ouve. Nós não conseguíamos falar com Deus, porque morto não fala. Nós não conseguimos sentir Deus, porque morto não sente. Nós não conseguimos correr para Deus,
porque morto não corre. Nós estávamos mortos, não havia saída para nós, não tinha jeito para nós, não havia nenhuma ação que eu fizesse, porque estava morto, não tenho nenhuma ação. Mas já que nós não poderíamos fazer nada, o texto diz: mas Deus, aleluia, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas e pecado, Ele nos amou primeiro. Antes de você encontrar a Bíblia, Deus te amou primeiro. Antes de você chegar na congregação, Deus te amou primeiro. Antes de você se vestir adequadamente como cidadão, Deus te amou primeiro. Em que momento Ele nos amou? Ele nos amou na eternidade. Ele nos amou primeiro. Agora, olhando um pouco mais a respeito disso, a gente percebe, primeiro, é a vocação redentora. A vocação redentora trata desse ato de Deus amar o pecador, de Deus ir à procura do pecador e com a sua graça resgatá-lo, tirá-lo da sepultura espiritual, e a Bíblia diz, e nos colocar para sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Depois disso, depois que Deus nos tira das trevas e nos transporta para o reino da luz, depois que Ele perdoa todos os nossos pecados e lava-nos através do sangue de Jesus Cristo, nós estamos agora dentro do seu aprisco, estamos agora no contexto da cristandade. Vem a segunda vocação. Primeiro, vocação redentora. A vocação redentora é Deus nos tirando das trevas e dizendo: agora você é meu. É Deus nos tirando do poder do inimigo e dizendo: agora você está sob o meu poderio, o meu domínio. A partir do momento que nós estamos nesse contexto de cristandade, aparece a segunda vocação da igreja. Qual é a primeira vocação? Vocação redentora. Segunda vocação, vocação evangélica. O que é a vocação evangélica? É a vocação para servir, para fazer, para realizar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Todos que foram chamados na vocação redentora também são chamados para servir a Cristo Jesus através da igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É interessante que Deus chama pessoas entre a igreja, por meio da igreja, para servir a própria igreja e o nome do Senhor ser glorificado. Aí talvez você esteja aqui nesta noite dizendo: Santiago, ok, Deus me tirou das trevas, fez uma obra em mim, o Espírito Santo habita em mim. Mas me diga uma coisa, Santiago, como é que é esta questão desta vocação evangélica? O que é que eu posso fazer na obra de Deus para a realização da sua obra, para que vidas sejam alcançadas pelo Evangelho? Qual é a dinâmica desta vocação? Primeiro, entenda, a vocação, primeiro, ela é pessoal. Por que a vocação é pessoal? Simplesmente porque Deus chama pessoas. Deus não chama os anjos, Deus não chama o arcanjo, Deus não chama os serafins e nem os querubins. Deus chamou pessoas para a sua obra, Deus chamou gente para a sua obra, Deus chamou pessoas limitadas, fragilizadas, pessoas fracas, porém inteiramente dependentes da graça deste Deus Todo-Poderoso, aleluia. E eu me amarro nesta expressão da vocação pessoal. Por quê? Porque quando eu olho para essa questão da vocação pessoal, eu lembro do que o salmista escreveu no Salmo de número 103. Ele diz assim: Ele quem? O Deus que chamou, Ele conhece a minha estrutura
estrutura, e Ele lembra que eu sou pó. Ou seja, esse Deus que te chamou para servir a Ele, Ele sabe quantos passos certos você dará, mas Ele também sabe quantos passos errados você dará. Ele sabe quantos dias você virá para a igreja alegre, mas Ele também sabe quantos dias você não vai conseguir alegrar o coração aqui dentro. Mas mesmo Ele sabendo de todas estas coisas, Ele resolveu chamar você para a sua obra. Eu venho nesta noite, na autoridade da palavra de Deus, lhe dizer: Deus te chamou, Deus te chamou, Deus te chamou, mesmo conhecendo quem você é, mesmo conhecendo as suas fragilidades, mesmo conhecendo as suas limitações, Ele chamou você para servi-lo na sua obra. Aleluia! E é interessante quando nós pensamos a respeito desse chamado para servir, a gente percebe que a origem do chamado está em Deus, e o final do chamado também está em Deus. O homem é apenas um instrumento para este chamado. Deus é a fonte do chamado, e Deus é o alvo do chamado. Deus está no começo da vocação, e Deus está no fim da vocação. Por quê? Porque tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. É interessante quando nós pensamos isso. Por quê? Porque quando eu penso a respeito desse chamado pessoal, quando eu lembro a respeito das minhas limitações e fragilidades, eu digo uma coisa a vocês, a você, pastor Roger: eu, Santiago, jamais me chamaria para o ministério, jamais eu me chamaria para a pregação do evangelho. Por quê? Pense comigo, por favor. Pense em alguém, uma pessoa tímida, multiplica por 15, é esse que está falando com vocês aqui. A minha esposa diz que eu atendo o telefone já querendo desligar, e é verdade. Eu estava pregando em Bom Jesus de Goiás, quando terminou a pregação, o pastor nos levou a um lugar para jantarmos. Estamos sentados a uma grande mesa, quando de repente minha esposa falou no meu ouvido assim: olha, você poderia levantar e pegar isso? Eu digo: não faz isso comigo não, tem muita gente aqui. Então eu tenho dificuldade, essa questão de me socializar, eu tenho muita dificuldade. Aí Deus, aleluia, o Todo-Poderoso, chama uma pessoa tímida que tem vergonha de falar em público e diz: pregues a minha palavra. Eu venho nesta noite lhe dizer: você não pode se esquivar da sua chamada por causa das suas fraquezas, das suas limitações, porque é tímido, porque não sabe falar. Deus está dizendo: eu chamei você, e eu vou usar você da maneira que você é, para a glória do meu nome. Eu sinto a presença de Deus nesta palavra. Deus está falando com alguém aqui nesta noite, que está querendo dar desculpinha para Deus: eu não posso porque sou assim, eu não faço porque sou assim. Deus diz: eu chamei você, estou capacitando você, vou trabalhar em você, vou dar dons para você, vou derramar autoridade sobre a sua vida. Oh, glória! Mas vamos adiantar um pouco. Primeiro, o chamado é pessoal. E quando esse chamado é pessoal, Deus olha e vê as minhas limitações e fragilidades, os meus pontos de melhoria. Deus vê e Ele chama. Segundo, primeiro, o chamado é pessoal. Segundo, o chamado é irresistível. E eu quero aqui falar muito claro aos pastores: isto não é conversa de calvinista, não. Não. Penso, interpreto que esse chamado eficaz para o ministério é diferente do chamado para a salvação. O chamado para a salvação, o homem responde de forma positiva ao chamado da fé. Mas depois que eu estou dentro do aprisco, não vivo mais eu, não faço mais minhas vontades, não faço mais o meu querer, mas o querer daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Então eu penso que dentro do aprisco a conversa é outra. O chamado é irresistível. Mas talvez você está dizendo aí, Santiago, acho que você está forçando um pouco. Santiago, e aonde é que fica o meu livre-arbítrio? Deus não respeita as minhas vontades? Ok. Para você que crê no livre-arbítrio, quando está dentro do aprisco, eu lhe pergunto: aonde está o livre-arbítrio no livro de Jonas? Onde está? Deus disse: Jonas, levanta-te e vai para Nínive pregar a minha palavra. E Jonas disse: vou nada, eu vou é para Tarsis. O senhor quer que eu vá para Nínive? Mas eu tenho dinheiro. Mas Jonas não sabia que o fato de Jonas ter dinheiro não significava que ele era dono do destino. Jonas tem dinheiro, mas quem controla a viagem é Deus. Jonas tem dinheiro para fugir, mas quem controla o mar, o vento, o peixe é Deus. Aí a Bíblia diz que Jonas desce para Jope e compra uma passagem. Entra para o navio, desce para o porão. É interessante, tem um livro do pastor Alain Brizotti, acho que foi lançado em 2000 e... eu não estou equivocado, acho que 2006, 2007, uma coisa assim. Um dos primeiros livros dele. Os desafios da liderança cristã no século 21. Aí ele trata uma ideia lá dessa fuga de Jonas. Ele fala assim que Tarsis, dentro da cultura, segundo o pastor Alain Brizotti, dentro da cultura judaica, Tarsis é como se fosse um paraíso. Agora imagine comigo, você queira viajar para qualquer cidade do país hoje, o nosso país, aonde tem muito turista, e você não comprou suas passagens antecipadas, você não guardou lá no hotel um quarto, não reservou. Imagine, do nada você decide viajar. Geralmente a gente tem que fazer isso antecipadamente, mas Jonas não. Jonas desceu e disse: se eu conseguir comprar passagem é porque Deus está no negócio. Se eu achei vaga no barco é porque Deus está no negócio. Irmão, nem sempre quando alguma coisa está dando certo é sinal que Deus está no negócio. E Deus deixa Jonas ir. E Jonas desce para o navio, desce para o porão e deita, diz: agora viagem tranquilo. E Jonas está dizendo: sou eu que estou no controle de tudo. E Deus está dizendo: calma, que daqui a pouco eu vou mostrar para você, Jonas, quem é que manda no pedaço. Ou tu vai por cima, ou tu vai por baixo. Ou tu vai cantando, ou tu vai chorando. Ou tu vai alegre, ou tu vai triste. Ou tu vai cheiroso, ou vai fedido. Mas você vai. E eu preciso falar para alguém aqui nesta noite que nos escuta. Deus ainda tem peixe grande. Se eu fosse você, me renderia nesta noite à vocação evangélica que Deus tem para você. Pare de dar desculpas para Deus. Pare de protelar o seu chamado. Pare de adiar sua vocação. Deus chamou você para a grande obra e você precisa despertar para isso. Nesta noite Deus me trouxe aqui para dizer ao coração de alguém: se você tem uma chance de ser feliz nesta terra, não é sendo o que você quer ser, não é sendo o que os outros querem que você seja, mas é sendo quem Deus quer que você seja, e você é um vaso na mão de Deus. Aleluia, aleluia. Este chamado é irresistível. Este chamado, Deus não respeita os nossos dons. Você lembra de Jeremias no capítulo 20? Depois que Jeremias tem uma decepção ministerial, Jeremias chega diante de Deus e diz: olha, tu me iludiste, iludido eu fiquei. Aí você tem que dizer: olha Deus, tu mentiste para mim, tu me fizeste uma promessa, e no decorrer da caminhada não aconteceu nada daquilo que o Senhor falou. Tu foste mais forte do que eu. Ele estava dizendo: eu não queria o ministério, mas o Senhor me arrastou para ele. Só que tem uma coisa: eu não falo mais em teu nome. Ele está dizendo: não vou desviar, eu não vou sair da igreja, mas trabalhar na obra de jeito nenhum. Eu posso ver o circo pegando fogo, eu não faço mais nada, eu vou dizimar, vou ofertar, eu vou ficar no meu banquinho sentado. Só que aí a Bíblia diz no versículo seguinte: enquanto eu me calava, as tuas palavras fizeram a Deus. Meu irmão, quem tem chamado não consegue ficar parado. Quem tem chamado não consegue ficar de braços cruzados, não. Quem tem chamado não consegue ficar numa inércia ministerial. Ele tem que
fazer alguma coisa para Deus. Nesta noite, Deus está dizendo: olha, eu ouvi o seu desabafo, eu vi que você está triste, eu vi que você está decepcionado com algumas coisas, mas o meu chamado continua o mesmo na sua vida, a sua vocação continua a mesma, e você pode se levantar nesta noite e dizer: Senhor, voltarei a fazer a tua obra. Mas adiantemos um pouco. Tem um escritor que diz assim: olha, de todo jeito será do jeito de Deus. De todo jeito será do jeito de Deus. Você vai fugir, mas no final Deus está no controle. Dá desculpa, mas no final Deus está no controle de todas as coisas. Mas vamos adiantar um pouco. Primeiro, o chamado, ele é pessoal, porque Deus chama pessoa. Segundo, o chamado é irresistível, é porque Deus sempre, no final, a sua vontade é que vai prevalecer. Terceiro, o chamado é intransferível. Aquilo que é para eu fazer, jamais vocês farão. Aquilo que é para vocês fazerem, jamais eu farei. Aquilo que é para o pastor Roger fazer, jamais vocês farão. Aquilo que é para vocês fazerem, jamais o pastor Roger fará. O que significa isso, meu irmão e minha irmã? Significa que pode ser que alguém esteja morrendo do seu lado, e você está esperando que o pastor vá lá, que o profeta vá lá, que o pregador vá lá, que a irmã da revelação vá lá, quando na verdade é você que Deus vai usar. É você que Deus vai usar como instrumento para aquela pessoa. Por quê? Porque é você que convive com ela, é você que estuda com ela, é você que trabalha com ela, é você que faz caminhada com ela, é você que vai para a academia com ela. Então você será o instrumento de Deus para a glória do nome do Senhor. E quando nós pensamos nisso, eu preciso adiantar. Quando nós pensamos nisso, eu lembro de Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11, verso 3, 4, 5 e 6. Diz lá que aquele que olha para o vento, ele nunca semeará. Aquele que olha para as nuvens, nunca semeará. A ideia é o quê? É certo. Está no telão? Pode colocar? Eclesiastes capítulo 11, verso 3. Estando as nuvens cheias, derramará a sua chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul, para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Verso 4. Quem observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca cegará. 5. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da que sagrada, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. 6. Pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retira as tuas mãos, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, igualmente serão boas. A ideia do texto, a imagem do texto, a figura do texto é de um agricultor que tem semente, tem terra e ele tem tempo, mas só que ele sai da porta da casa e diz assim: mas e se eu semear e não vier a chuva? E se na hora que eu estiver lançando a semente vier uma tempestade de vento? E se eu começar a semear e Deus não mandar a chuva? Aí o texto: olha, assim como tu não sabes o caminho do vento, e nem como se forma os ossos do bebê no ventre daquela que está grávida, tu não sabes os caminhos de Deus. A ideia do texto é essa: eu lanço a semente, responsabilidade minha. Deus manda a chuva, responsabilidade minha. Nós, como igreja, já temos a semente da palavra. Os campos estão brancos. As pessoas estão sedentas. Mas talvez você esteja dizendo: e se eu falar de Jesus para o meu patrão e ele não entende o Evangelho? Se eu falar de Jesus para a minha professora e ela começar a me perseguir na faculdade? Se eu começar a falar de Jesus para o meu vizinho e nunca mais ele olhar na minha cara? Meu irmão, responsabilidade sua é pregar o Evangelho. É Deus que faz a semente germinar no coração. Aí eu lembro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos 16 é incrivelmente incrível. Atos 16 diz que Paulo está na beira de um rio. E o texto diz assim: e Paulo estava falando a palavra. E enquanto Paulo fala, o texto diz:
o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela pudesse compreender o que Paulo estava pregando. Isso é maravilhoso. Paulo está pregando, Paulo está falando a palavra, e enquanto Paulo fala, Deus abre os corações. É tarefa da igreja falar a palavra, e é responsabilidade de Deus abrir os corações. É responsabilidade sua anunciar Jesus, e é Ele próprio que abrirá os corações das pessoas. É tarefa da igreja lançar a semente, e é responsabilidade de Deus mandar a chuva para a glória do seu poderoso nome. Esse chamado que nós temos, ele é pessoal. Esse chamado que nós temos é irresistível, e esse chamado que nós temos é intransferível. Significa que todos nós que estamos aqui nesta noite, que fomos chamados para o Evangelho primeiro, nós temos responsabilidades diante de Deus. Eu terei as minhas responsabilidades e prestarei conta de tudo aquilo que Deus me confiou, somente o que Ele me confiou. Eu não posso jogar sobre os ombros do meu amigo pastor Rogério aquilo que Deus ordenou para eu fazer. Deus vai cobrar de mim aquilo que Ele confiou somente a mim. Você não pode lançar sobre os ombros de outro aquilo que Deus ordenou você fazer. Mas vamos adiantar. Eu quero agora entrar no texto bíblico, e eu serei bem breve. Esse texto fala desse chamado redentor e desse chamado evangelho. Primeiro, Jesus chama os discípulos para andar com Ele, e depois que estão andando com Ele, Ele envia-os. Mas é curioso, porque no momento que Jesus está enviando, aparecem algumas coisas do texto dele. Percebam? Depois disso, designou o Senhor a Israel dos 70 e os mandou diante de si, de dois em dois, de todos os lugares e cidades que ele havia dito. Disse-lhe Jesus: grande é a seara, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. Perceba, Jesus fez um diagnóstico da seara. Ele observou, e depois que ele observa, ele faz uma afirmação: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus está dizendo: a demanda é muito grande para o contingente de pessoas dispostas. Os desafios são grandes. O mundo clama, a sociedade grita, a nossa fé é atacada, mas aqueles que realmente dobram as mangas da camisa e vestem a roupa do Evangelho são poucos. A percepção que eu tenho do texto é que os discípulos se entristecem dizendo: vamos ter que trabalhar dobrado. O que era para fazer o serviço de um, tem que fazer serviço de 10. A seara é grande. E quando ele se entristece, Jesus deu a saída para trazer equilíbrio no trabalho. Qual é a saída? O texto diz: orem, roguem, supliquem, desçam da oração e clamem ao dono da seara. Aleluia! Para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. Oh, glória! Oh, brabai, show, barabai. Isso é extraordinário. O texto está nos falando de duas doutrinas: uma doutrina de Deus e uma doutrina da igreja. E elas não se contradizem. O texto está nos dizendo que a soberania de Deus não anula a responsabilidade da igreja. É Deus que envia, mas é a igreja que ora. É Deus que envia, mas é a igreja que chora. É Deus
que envia, mas é a igreja que pede. A igreja ora a Deus, está tão difícil, é poucas pessoas querendo trabalhar. Aí Deus começa a levantar pessoas. Aí Deus começa a enviar pessoas, o Espírito começa a trabalhar no coração de pessoas. Aí Deus começa a salvar o bêbado, Deus começa a salvar a prostituta. Deus pega aquele jovem que dá mais trabalho na igreja, e de repente o Espírito de Deus enche o coração dele, e ele se desperta, ele acorda para a obra do Senhor. Ou seja, a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade de clamar. Atos 13 a gente vê isso muito claro, entre soberania de Deus e responsabilidade da igreja. Atos 3 diz que ali os apóstolos vão fazer a sua primeira viagem missionária, e de repente eles estão orando, jejuando. Aí o texto diz assim: e tendo eles orando e jejuando, falou o Espírito Santo e disse: separai para mim a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. Aleluia. Perceba, a igreja ora, o Espírito fala. A igreja ora, o Espírito separa. A igreja ora, o Espírito capacita. A igreja ora, o Espírito levanta. É responsabilidade nossa clamar e dizer: Deus, a demanda é grande, pouca gente não quer trabalhar, muita gente está sem querer trabalhar, e poucos, ó Deus, estão dispostos. Então levanta, desperta obreiros para a sua obra. A minha oração nesta noite é que você saia daqui dizendo: eu preciso fazer alguma coisa para Deus, eu preciso ganhar almas, eu preciso falar de Cristo, eu preciso trazer pessoas para a igreja, eu preciso testificar da obra de Cristo Jesus. Continuemos o caminho para o final. Primeiro, há um diagnóstico, e nesse diagnóstico há duas verdades: seara grande, poucos trabalhadores. Segundo, Deus dá a saída para este problema do versículo 1, e a saída é confiar na soberania de Deus, orando. Mas orar e Deus envia. Terceiro, o versículo 1 diz algo muito curioso. Ele diz: e eu envio vocês de dois em dois. A ideia é que não há espaço da igreja para individualismo. Não há espaço da obra de Deus para individualismo. Ele manda de dois em dois. A ideia de unidade, a ideia de compromisso mútuo, companheirismo. Nós andamos de mão dada e fazemos a obra de mão dada. Por quê? Porque quando um está cansado, o outro diz: fique tranquilo, eu vou te ajudar. Quando um está desanimado, diz: olha, vamos orar, Deus vai renovar suas forças. Quando um está ferido, a gente ora e Deus vai curar suas feridas. Nesta noite, Deus está dizendo: eis que vos envio de dois em dois. Segundo, terceiro, quarto, na verdade. O Deus que chama é o mesmo Deus que capacita. A gente percebe isso no versículo de número 19. Diz assim: eis que vos dei a autoridade para pisar os escorpiões e serpentes e toda a força do inimigo, e nada fará mal a vocês. Deus está dizendo para esta igreja: eu já dei a vocês poder. Deus já nos entregou a autoridade do Espírito, e nenhum mal virá sobre a igreja do Senhor. Pregue, pregue. Enquanto você prega, Deus trabalha. Enquanto você fala, Deus trabalha. Enquanto você aconselha, Deus trabalha. Enquanto você visita, Deus trabalha. Mas continuemos. Olha o versículo 20, como é extraordinário. Não vos alegreis porque os espíritos vos submetem, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Jesus está nos ensinando uma grande lição aqui. Ele está dizendo: olha, o sucesso da nossa missão não pode ser a causa da nossa alegria. Vou repetir: o sucesso da nossa missão não pode ser a maior causa da nossa alegria.
Os discípulos, quando voltam desta grande cruzada, eles voltam alegres, voltam com um relato de Jesus. Olha, nós temos um relatório do que aconteceu. Então diga, o que aconteceu? Olha, paralítico andaram, mudo falaram, os cegos enxergaram, as pessoas que estavam possessas eram libertas na hora que a gente falava no teu nome. Aí Jesus olha para ele e fala assim: vocês estão alegres por causa disso? Vocês estão felizes por causa dessas coisas? Eu acho que algumas pessoas hoje não aguentariam ouvir isso. Imagine algum dos obreiros aqui, alguns dos irmãos, chegasse para o pastor Roger e disse: pastor Roger, fui pregar lá na igreja que me chamou, pastor Roger, e pastor, paralítico, poder, Pentecoste, reteté, aquelas coisas acontecer. E o pastor: você está alegre por causa disso, rapaz? Você está alegre por causa disso não? Talvez alguém dizer: pastor, está com ciúme, está querendo podar meu ministério, não quer me ver crescer, vocação da igreja. Os discípulos vêm tudo alegrinho, e Jesus fala assim: está alegre por causa disso? Por causa das curas? Por causa dos milagres? Não. Alegre-se porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Jesus está dizendo que se a minha alegria tiver como base e sustento o sucesso da minha missão, vai oscilar muito, porque tem dia que eu prego e nem eu dou conta de me ouvir. Tem dia que você vai orar e às vezes não vai acontecer nada. Você vai cantar e não vai acontecer nada. Você vai evangelizar e as pessoas não darão ouvido. E se a sua alegria estiver sustentada no sucesso dessa missão, vai oscilar demais. Mas Jesus disse: olha, com sucesso ou sem sucesso, a alegria é porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Se coloca de pé, por favor. E eu termino citando um grande missionário que houve no Equador, chamado Jim Elliot. Jim Elliot foi na verdade, ele foi com a caravana, então foi um dos primeiros missionários a evangelizar as tribos Auca no Equador. Ele tinha acabado de se formar no seminário e Deus chama ele para lá. Ele está lá evangelizando. Ele decidiu escrever uma carta para a igreja na América. E a carta dizia assim: olha, orem por nós aqui, porque percebemos que a qualquer momento nós podemos morrer. Os líderes receberam a carta e escreveram outra, dizendo assim: olha, Jim, larga tudo aí, volta, larga aí. E ele escreveu outra carta dizendo: vocês não estão entendendo. Eu não estou aqui porque gosto de índio. Eu não estou aqui porque gosto de floresta. Eu estou aqui porque eu preciso fazer alguma coisa para Deus. 6 meses após a escrita dessa carta, Jim Elliot foi morto. Ele foi atravessado por uma flecha. Um índio atravessou ele com uma flecha. Passados mais de 4, 5 anos, o filho de Jim se formou no mesmo seminário. E na formatura ouviu a voz de Deus dizendo: vai para as tribos Auca. Mal terminou a festa da formatura, ele viaja para o Equador e vai evangelizar. E Deus age de uma forma tão extraordinária. Deus liberta a vida, Deus restaura vidas ali. Após um trabalho muito grande ali, ele resolve fazer a biografia do pai. E ele escreveu um pensamento do pai. E o pai propagava o seu pensamento mais ou menos desta forma: viva a vida para Deus, mas viva de forma tão intensa, que quando chegar o dia de você morrer, você não tenha mais nada o que fazer para Deus, a não ser descansar nos seus braços. Viva com intensidade o Evangelho. Viva com intensidade a sua vocação. Quando chegar o dia de Deus te chamar, você pode dizer: eu fiz tudo o que Ele mandou. Me apresento a Ele com a alma tranquila e com as minhas mãos cheias. Amor pelas almas, porque Ele amou primeiro. Nos chamou para o aprisco. Estamos nos aprisco e agora fazemos a sua obra. Quem ouviu a palavra, diga amém.
foi edificado por esta palavra, diga glória a Deus. Está disposto a colocar em prática a palavra, diga aleluia. Que bom, graças a Deus. Eu preciso orar rapidamente. Maravilhoso Deus, Pai, uma noite gloriosa como esta igreja pastoreada, que está sob os cuidados do pastor Roger e família, está nesta campanha, uma temática tão relevante, tão maravilhosa, incrível a temática desta campanha. E o propósito desta campanha é fazer com que os crentes desta congregação, eles sejam, ó Deus, convencidos pelo Espírito, conscientizados pela Tua palavra, da responsabilidade dele no reino de Deus. Não existe neutralidade no Teu reino. A Tua palavra diz: aquele que não ajunta, ele espalha. Aquele que não é por nós, ele é contra nós. E nós estamos nesta noite dizendo: Senhor, estamos dispostos a abraçar a nossa vocação e dizer: usa-nos para a glória do Teu nome. E eu oro por cada vida que está aqui, ó Deus, que o Senhor possa se revelar a Ele, manifestar a Ele, e que o aqueles que estão cansados ministerialmente recebam força para caminhar mais. Para aqueles que estão feridos na caminhada, receba cura para a sua alma nesta noite. E aqueles que estão, ó Deus, talvez frágeis, ó Deus, que eles possam receber poder do Espírito. Se você recebe, adore a Ele, glorifique a Ele pela sua poderosa palavra.